Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos e bem-vindas a mais um debate organizado pelo Brasil de Fato, mas que nesse momento também está sendo transmitido pela Rede TVT, pela Rádio Soberania, pela Rede Brasil Atual e também pelo Barão de Tararé, sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Eu sou Michele de Mello e me acompanha aqui o nosso correspondente para temas relacionados à Rússia, Serguei Moni. Serguei, bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente, todos os internautas. É um prazer mais uma vez, mais um dia acompanhando esse conflito, já que chacoalhou o mundo, né, nessa semana, e agora com a intervenção militar vamos abordar mais os temas, mais as últimas atualidades. O assunto rendeu, né? Tá rendendo bastante e vai continuar rendendo. Então, você que está aí desde casa, fica confortável. Ó, eu já peguei meu cafezinho, pega o seu também, Serguei, tu também, pega o teu cafezinho, porque a conversa vai estar boa. E a ideia é que você que está aí de casa também possa participar, possa mandar suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões aqui no nosso chat ou em qualquer uma das redes dos nossos parceiros que também estão transmitindo esse debate. Bom, para quem acabou de chegar e talvez não está sabendo muito bem o que está acontecendo, faz agora já 24 horas, né, um pouco mais de 24 horas, que a Rússia declarou uma operação militar especial, que na prática representou a invasão do território ucraniano. Nessas 24 horas aí já de ataques russos à Ucrânia, existem uma série de meios de comunicação, de fontes que têm confirmado aí, a partir das informações do governo ucraniano, de que existem cerca de 130 pessoas que faleceram. O governo russo confirmou que já conseguiu atacar cerca de 80 bases militares e também que controla a usina nuclear de Chernobyl. Além disso, já há imagens de alguns militares russos avançando sobre a capital ucraniana, Kiev. Então, a tensão vem aumentando, né? Na verdade, a Rússia afirma de que essa operação teria iniciado para impedir o que eles classificam de genocídio na região leste ucraniana, na região das repúblicas independentes, as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, que é a região de Donbass, e também que serviria essa operação para desmilitarizar a Ucrânia. Por isso que os objetivos seriam bases militares, alvos militares. O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ele disse hoje em coletiva de imprensa que o objetivo do governo russo não é ocupar a Ucrânia, mas impedir o avanço de grupos de extrema-direita. Nessas últimas 24 horas, o presidente Putin também falou que houve uma necessidade de mudar a sua estratégia, e a gente vai tentar entender hoje um pouquinho o que significa essa mudança de estratégia. Serguei, mas tem mais informações vindo diretamente do lugar, né? A gente já tem aí impactos em relação às sanções que foram aplicadas pela União Europeia, pelos Estados Unidos, está tendo resposta também da população russa nas maiores cidades do país. Ontem, né? Ontem, diversas manifestações contra a guerra, né? Esse é o slogan, né? Que Нет войне, que é em russo, né? Não à guerra, né? Foram o slogan mais utilizado nas manifestações que aconteceram em cerca de 50 cidades. Moscou e São Petersburgo reuniram os maiores números. Acontece que não foi tão massiva, né? Não tão massivas as manifestações, né? Massivas foram as detenções, né? Lembrando que, não sei se todo mundo sabe, a lei russa é diferente da brasileira em relação a manifestações, né? Então, os protestos em geral, quaisquer tipo de protestos, devem ser acordados com as autoridades antes. Então, teve esse detalhe que protestos foram espontâneos, eles tendem a ser reprimidos, né? Isso depende da pauta, né? Mas é claro que uma pauta que vai não dos interesses do governo acaba facilitando uma certa repressão dos protestos, né? Então, houve muitas detenções. No total, se não me engano, foram 1.500 detenções. Digo na Rússia inteira. Foram cerca de 1.500 detenções durante os protestos. Mas, ao mesmo tempo, pelo que eu vi nas redes sociais, né, de pessoas que foram às ruas e tal, houve até uma certa decepção, né? Então, as pessoas esperavam que tamanha incursão militar, né, uma incursão militar contra um país tão próximo à Rússia, historicamente ligado, né? Lembrando que, enfim, muitas pessoas, né, têm laços familiares com ucranianos, né? Tem avós ou parentes, amigos, né? São países historicamente muito próximos do ponto de vista
identitário. E então, portanto, houve protestos, né? A gente vai acompanhando se hoje isso se repete, se isso tem uma tendência de aumento, ou as pessoas também vão entendendo também a retórica do governo russo, como você bem mencionou, de evitar, de garantir a segurança dos russos dentro do leste ucraniano. E em relação às sanções que você mencionou, elas já começam a fazer efeito na vida dos russos, né? Os Estados Unidos sancionaram 4 grandes bancos e esses bancos, por exemplo, hoje já não conseguem fazer operações via os mecanismos Google Pay e Apple Pay. Fora transações, alguns deles internacionais, também de transferência, também já estão apresentando problemas. Então, a gente já vê sanções fazendo efeito na vida prática dos russos em relação aos bancos afetados. E a União Europeia promete emitir um segundo pacote de sanções, que, segundo o que eles afirmam, iria afetar cerca de 70% do sistema bancário russo. Algo também que a gente pode abordar um pouquinho hoje com o nosso novo convidado. E a última notícia é que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse estar disposto a dialogar com o presidente russo, Vladimir Putin, para evitar que siga avançando o conflito. Bom, nós aqui do Brasil de Fato estamos cobrindo todo esse conflito lá desde o início das tensões, desde o início do ano. O Serguei tem matérias exclusivas, inclusive, na nossa página. Você pode acessar lá no nosso site. A gente tem uma página especial sobre o conflito Rússia e Ucrânia. Ontem nós já realizamos um primeiro debate e hoje a gente continua aprofundando esse tema e com um convidado especialíssimo. Hector Luiz Saint-Pierre, ele é doutor em filosofia política e também especialista em assuntos relacionados à defesa e segurança internacional e professor da Universidade Estadual Paulista. Professor, muito obrigado por estar com a gente. Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Serguei. Estou às suas ordens. Bom dia, professor. Muito obrigada. E volto a lembrar, quem está nos acompanhando, o professor também vai responder perguntas do público. Então, vocês podem ir mandando aí as suas sugestões, suas perguntas, suas questões. Professor, vamos começar pelo último, né? O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, falou que está disposto a dialogar com o presidente russo, Vladimir Putin. E mais do que isso, nas suas últimas declarações públicas, ele falou o seguinte: estamos sozinhos. A Ucrânia ficou sozinha, ou seja, reclamando uma falta de apoio dos seus aliados na União Europeia e, inclusive, talvez até da OTAN, né, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que até agora diz que não vai enviar tropas da OTAN para a Ucrânia, mas tem uma nova reunião agendada para hoje, então talvez mude aí a sua decisão. Professor, eu queria saber qual é a sua opinião. A OTAN realmente está virando as costas para a Ucrânia? Como que a gente pode ler essas últimas movimentações? En realidad, estas son unas últimas manifestações, mas já dava para ter uma ideia do apoio que poderia ter Ucrânia, a pobre Ucrânia, a partir da OTAN, quando a Alemanha mandou capacetes para enfrentar o exército russo, mísseis antitanques, mas são mísseis de alcance de 200 a 600 metros. E nós vimos na primeira noite que a Rússia pegou 70 centros militares, bombardeó 70 centros militares y 13, lo que se llama 3C más I, son centros de comando y control más inteligencia. Entonces, en aquella noche, más otras operaciones cibernéticas que ya tenía deflagrado hace una semana, ya desmontaron el ejército ucraniano. No hay un ejército ucraniano que pueda hacer defensa, a punto que o presidente, o Zelensky, pidió para preparar el Molotov para enfrentar los tanques rusos. No digo que un pueblo no pueda defender a su país, mas una cosa es resistir y otra cosa es impedir el avance ruso. Yo creo que ya está, la guerra prácticamente acabó, es decir, ya se están entregando a parte del ejército ucraniano. No voy a decir que es prosoviético, más que tiene formación pela Rusia, entrenamiento pela Rusia, armamento ruso, que va a estar bastante satisfeita de voltar, digamos, a una situación, pelo menos de neutralidad, que es lo que estaba exigiendo o Putin desde un primer momento, es decir, a neutralidad. El conflicto no es entre Rusia y Ucrania, el conflicto es entre Rusia y la OTAN. Ese es el conflicto. La guerra es con Ucrania, mas el conflicto es OTAN y Rusia. Y más explícitamente, más específicamente, Estados Unidos y Rusia. Es decir, un Estados Unidos
que está percibiendo una modificación drástica de las estructuras más profundas de la seguridad internacional, es decir, a un crecimiento de un vacuo en la seguridad internacional por un retiro de los Estados Unidos, una decadencia de los Estados Unidos en términos de seguridad internacional, de economía, inclusive política, o dominio tecnológico, a tal punto que, desde el punto de vista cibernético, Rusia y China están más avanzados que los Estados Unidos em quanto a uma guerra cibernética. Professor, justamente, é muito interessante que você tenha comentado um pouco sobre quais foram os tipos de armas que já foram fornecidas pela OTAN para Kiev, porque justamente isso, né? A gente poderia dizer que a OTAN está oferecendo para Kiev as armas que já são obsoletas ou mísseis que realmente só funcionariam para um conflito de curto alcance, justamente nessa região de Donbass. E também queria saber por que você acha que a OTAN decide aparentemente talvez recuar ou enfim, ou pelo menos não ter uma postura mais afrontiva, né, mais afrontosa em relação à posição da Rússia. Por que você acha que a OTAN decide, então, nesse momento, dizer não, a gente vai conter os nossos países membros, a fronteira dos nossos países membros, mas apesar de prometer uma possível entrada da Ucrânia na OTAN, não vamos nos meter aí em loco? Michele, só complementando, para passar para o professor Hector, isso até lembra um cenário parecido com o conflito da Geórgia, em 2008, em que, na época, o presidente georgiano e agora também o presidente Zelensky fizeram uma aposta muito alta, né, de um apoio da OTAN, e uma incursão militar russa não teve um apoio, né, nem teve a promessa de entrar na OTAN. Então, aparece mais uma vez um cenário semelhante, né, em que um presidente em confronto com a Rússia, confronto a princípio diplomático, fica na mão depois de promessas muito altas, tem uma postura pró-Ocidente, né, Estados Unidos, União Europeia, e não consegue obter esse apoio militar mais efetivo, né, professor? Tem duas coisas, tanto Geórgia quanto Ucrânia não são qualquer república da antiga União Soviética. O Stalin era georgiano e Nikita Khrushchev, que foi uno de los ministros emblemáticos de la Unión Soviética, es ucraniano, es decir, lazos muy próximos. Y también está la cuestión estratégica. Ucrania está a 7 minutos misilísticos de Moscú. Con misiles balísticos, es decir, hipersónicos, está a 4 minutos. Eso impide a defensa de Rusia. Rusia no podría se defender en esas condiciones. Entonces, lo que está haciendo es un ataque anticipado, lo que se llama ataque anticipado, que Estados Unidos hizo algunas veces también. O evitar una situación la cual no podría tener salida estratégica. A OTAN tiene condiciones de hacer esas manifestaciones, porque la alternativa, Michele, sería a bravuconada, digamos, de nuestro vicepresidente, es decir, vamos a hacer la guerra. Hacer la guerra contra Rusia es otra cosa, eso no es Irán, no es Irak. Ningún país europeo tiene condiciones. ¿Por qué? Porque Rusia no puede perder una guerra. Rusia no puede perder una guerra. Es decir, primero porque tiene un ejército convencional muy fuerte, mas supongamos que ese ejército convencional sea derrotado o que comience a fraquejar. Él tiene armas nucleares que no las tiene decorativamente. Él va a usar, no va a perder el Estado en una guerra contra la OTAN. Él iba a usar primero armamento nuclear táctico para los gargalos, digamos, estratégicos, particularmente los pasajes para un mar do Norte, o Mar Negro, quiero decir, en fin, para primeras. Y una vez que se utiliza el armamento táctico, es muy difícil saber dónde va a parar esa guerra. Es decir, o avanzo para el armamento estratégico es prácticamente que inmediato, o si no es inmediato, es muy fácil de provocar, y ahí las tensiones ya serían misiles intercontinentales, y ahí estaríamos a Magedón, es decir, a guerra final dos tiempos. Entonces, a OTAN, lo único que puede hacer son esas sanciones económicas que ya fueron colocadas muchas de ellas a partir del golpe de Estado 2014 en Ucrania, y fue sancionado una OTAN que declaró a Rusia un enemigo. Rusia no puede permitir que una potencia como la OTAN, una alianza militar como la OTAN, con artefactos nucleares, instale artefactos nucleares o no
en Ucrania, que es el corazón de Rusia, ¿no? Es su frontera, es una cuestión de seguridad que fue un cálculo pésimo de los Estados Unidos en una decadencia, con una situación interna muy fraca, es decir, Biden está bastante desesperado, con una reestructuración del trumpismo, ya no es un partido republicano, un partido conservador, es un neofascismo, digamos, una extrema derecha se articulando en los Estados Unidos, muy fuerte, y esta es una situación ideal para Biden fortalecer, sin se importar por Ucrania, es decir, todas estas lamentaciones que están haciendo a través de la media, poco se importaron porque bastaba simplemente decir Ucrania no entra en la OTAN para parar todo esto, o dejar por lo menos a Putin sin argumentos para la guerra, que también precisaba porque su situación política interna no estaba tan boba. Es decir, fue una guerra de oportunidades para muchos lados, particularmente para el complejo industrial militar, que no precisa una guerra en grande escala, precisa una tensión que obligue a Europa a elevar a 2% do PBI o orçamento da defesa, que é o que exigia a necessidade de escala da demanda do complexo industrial militar. Eu insisto que eu sou contra a guerra, éticamente sou contra a guerra, embora também saiba que a paz é impossível, éticamente sou a favor da guerra e que a pior negociação sempre é preferível à melhor das guerras. Mas estou tentando fazer um análise objetivo da situação. Certamente. Professora, acho que você trouxe dois elementos que são bem importantes e para quem está se conectando com a gente agora, para quem também está começando talvez a se aproximar um pouco mais do debate em relação à Rússia, Ucrânia, a OTAN, acho que é importante a gente fazer alguns parênteses, né? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Uma aliança militar que reúne as 30 maiores potências ocidentais militares. Em 2020, o orçamento da OTAN era o maior orçamento de defesa do mundo, né? Em 2020, esse orçamento aprovado foi de $1 trilhão. E o objetivo para 2030, como você acaba de falar, né, professor? A OTAN teve uma conferência anual no ano passado e traçou uma estratégia, traça estratégias a cada 10 anos. E essa estratégia para 2030 inclui a Rússia e a China como ameaças militares. E nessa estratégia para 2030, o objetivo da OTAN é duplicar esse orçamento. E o outro parênteses que eu queria comentar é justamente isso que você traz, né, professor, de que uma resposta da OTAN mais enérgica em relação a esse avanço militar da Rússia poderia culminar realmente numa guerra, num conflito em outras escalas, né? Por isso que é uma situação muito delicada, porque não só a OTAN tem o maior orçamento militar, né, de defesa do mundo, mas dos dois lados a gente está falando de potências nucleares, né? Segundo o último relatório do Instituto Estocolmo para a Paz, do CIPRI, relatório de 2021, a Rússia possui 6.225 ogivas nucleares, os Estados Unidos 5.500, a China 350, a França, que está junto com os Estados Unidos na OTAN, 290, o Reino Unido 225. Ou seja, a gente teria condições aí de uma guerra que representaria a destruição mundial, né? Então, qualquer movimento agora é muito delicado. Mas, Serguei, acho que você queria comentar um pouquinho mais sobre outras coisas que os nossos internautas também estão trazendo aqui. Primeiro, eu ia atualizar duas questões, falando ainda propriamente da questão militar do conflito, né? Agora há pouco houve um comunicado do Ministério da Defesa da Rússia que o aeroporto a 25 quilômetros de Kiev, na capital ucraniana, foi tomado pelas forças russas. E outro dado, você citou no começo, né, os dados de vítimas, né? A ONU também divulgou o número de 25 mortes civis. Então, eu queria perguntar, professor, isso é um número baixo, né, para esse tipo de... para essa estatura, né, desse tipo de conflito, né, com essa magnitude, né, de incursão militar? Isso é uma pergunta. Outra, queria aproveitar aqui uma pergunta aqui, que já tem pergunta dos internautas aqui, do Emerson de Almeida, que perguntou se a Ucrânia tem forças para se segurar diante do ataque da Rússia. E você já comentou que a guerra está praticamente acabada, né? Então, acho que a dúvida é qual é a previsão, né, de fato a Rússia estabelecer um controle, já que, pelo que você já disse, isso parece inevitável, né? Eu imagino, agora estou imaginando porque eu não tenho nenhuma fonte especial dentro do Kremlin para
ni na cabeça do Putin. Mas esto es una jogada montada, armada há muito tempo. Eu calculo, inclusive, que já deve ter contactos já há um tempo com sectores militares dentro das Forças Armadas ucranianas. A guerra é sempre política, é enxadrística, mas é política e politicamente imagino que o Putin já tenha se movido e falado com sectores das Forças Armadas, mostrando o perigo da nazificação do exército ucraniano, porque vocês falaram da desmilitarização. Esse é um dos objetivos, a desmilitarização. Mas está a desnuclearização, impedir que a Ucrânia volte a ter armamento nuclear, e a desnazificação tanto do exército ucraniano quanto das lideranças. Aí serão perseguidos os líderes nazistas. É decir, o que eu imagino, aqui é o jogo da imaginação, primeiro, com resposta ao número de vítimas. Eu tenho aqui o cálculo de 138 vítimas, vamos a 150 vítimas, para un ejercicio así en profundidad como realizado pela Rusia con armamento, ya atingió 118 centros militares, 13 centros de comando y control, una base naval, ya hay un barco, un navío militar ucraniano que se rindió y pidió una pasaje para las repúblicas independientes, 11 pistas de pozo. Y ese número de víctimas no se justifica, no quiero banalizar a muerte, por favor, mas en un conflicto de esa magnitud, un conflicto armado de esa magnitud, no es nada, en realidad está muy cirúrgico eso, comparado con la guerra inteligente do Iraque, que eu lembro que colocaron una bomba inteligente en un refugio, ustedes deben lembrar, que mató 540 civis. 540 civis, una única bomba. E eu lembro em imprensa, um jornal televisivo brasileiro, falando das 540 mortes, uma coisa assim, passa a câmera, onde tinha destroços, tinha um cachorrinho, uma nota de ternura nesta guerra, e mostra um cachorrinho, é decir, como se o cachorrinho fosse mais conmovedor que as 540 mortes. Aqui dá a impressão de que os mortos que valen são alguns, os outros mortos não valem. É decir, a no injerencia en los asuntos internos valen para ciertos países, para otros países no vale. Es decir, Granada no teve a sorte de que a comunidad internacional se colocase contra cuando fue invadida por los Estados Unidos, ni Vietnam, ni Iraque. Entonces, eso es medio falacioso y yo acho que hay una modulación de la percepción de las personas, inclusive de muchos intelectuales occidentales. No es que estoy justificando la guerra, muy por lo contrario, mas se podría ter llegado a una paz en la década de 90 si a OTAN no tuviese continuado para el este incorporando, y no es solo incorporar para OTAN, incorporar para la Unión Europea, es instalar mísseis en esa. ¿Con qué objetivo? Es decir, reconocimiento de una figura que se torna enemiga a medida que yo reconozco a él como enemigo. Entonces, yo acho que la operación fue bastante cirúrgica. Primero fue comunicacional, se atacó todas las instalaciones de Internet, mostraron lo que se podía llegar, inclusive confundiendo las comunicaciones bancarias de Ucrania. Yo acho que aplicando los principios hasta de Mao Zedong y antes de él de Sun Tzu, ellos no evitarán ao máximo víctimas civis e inclusive víctimas militares. Es decir, si Putin lo que pretende, o Rusia lo que pretende, es restablecer un ejército no nazista y recuperar, él va a precisar las Fuerzas Armadas ucranianas. Por tanto, él va a tener que tener una acción con las fuerzas ucranianas muy cuidadosa para evitar o acto da vinganza, que es o niño donde se crían a guerra. Que el propio Max Weber denunció en la Primera Guerra Mundial en un discurso justamente a Occidente, a Alianza, diciendo que ter ganado a guerra no significaba que tenían la verdad ni que eran bons, simplemente tenían ganado a guerra. Que respeten la dignidad de los vencidos, porque no respetarlos significa criar o acto de vinganza, que fue lo que aconteció con el ovo da serpente. A partir de 30, Hitler, encima del discurso de la dignidad de alemanes, que va a recuperar justamente un ejército que va a hacer la Segunda Guerra Mundial. O mismo hicieron con Rusia.
es decir, mancillando a dignidade do povo russo, ao ponto que, a partir de 2005, se não me equivoco, o Putin começa a limpar as máfias russas, recuperar a indústria, melhorar a situação da Rússia e fortalecer suas forças armadas. E agora, em cima do discurso também da dignidade, ele conseguiu o que conseguiu, es decir, uma potência, uma grande potência que agora, depois do acordo com China, se transforma en un eixo que va a modificar a tesitura das relações internacionais de aquí para frente. Também ele debe estar pensando nessa questão da dignidade, en este ataque que está pretendendo ser pontual e limpo, quirúrgico. Professor, é importante também porque aqui tem informação de última hora, segundo alguns canais estatais russos, o presidente Vladimir Putin teria aceitado enviar uma comissão de diálogo a Kiev. Vamos ver se isso realmente se confirma, mas aparentemente parece que a tendência é essa de que, né, que você também está lendo aqui, né, de que a Rússia já demonstrou em 24 horas ou menos de 24 horas uma superioridade militar clara, evidente, e de que agora, né, tanto Rússia como Ucrânia estariam dispostas a começar a conversar, a dialogar, né, para chegar a algum tipo de solução. Professor, você também trouxe esse aspecto de que, além de ter uma defesa da segurança territorial da Rússia, também existiria esse aspecto de combater a extrema-direita, de combater o nazifascismo que estaria crescente na Ucrânia, pelo menos a partir de 2014, né? A partir do Euromaidan, houve um fortalecimento desses setores extremistas e também do seu controle dessa região leste da Ucrânia, que é onde estão as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, né? A região de Donbass. Só para a gente recapitular, antes de iniciar esse processo de operação especial militar da Rússia, já haviam sido registrados só entre os dias 18 e 20 de fevereiro, segundo o monitoramento, inclusive, da Organização para a Cooperação da Europa, mais de 3.230 ataques nessa região de Donbass, ou seja, já existia uma tensão, já existia uma situação de conflito que estava dada ali nessa região. O chanceler russo, Sergei Lavrov, falou hoje de manhã nessa coletiva de imprensa de que é isso, que a Rússia não pretende ocupar o território ucraniano, mas que ela não quer que os neonazistas governem a Ucrânia. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. Realmente existe um risco de que essa extrema-direita avance pelo leste ucraniano ou de que realmente controle o governo ucraniano? Esse risco é global. Infelizmente, es decir, a extrema derecha se está articulando en todo el mundo. Es decir, el año pasado ya tuve 2 reuniones primero fueron de militares retirados en Europa, en Francia, con observadores alemanes y después con militares de activa. También hubo una declaración de 300 y pocos militares, oficiales superiores norteamericanos apoyando aquella reunión. Es decir, há uma rearticulação da extrema-direita muito, muito perigosa, inclusive na América Latina, inclusive na América do Sul. Bueno, óbvio, não estamos cansados de ver isso cotidianamente. Ou seja, que não é uma questão meramente ucraniana. Aí houve um financiamento muito forte de capitais, não diria capitais nacionais, mas capitais financeiros, que financiaram aquele golpe na Ucrânia, contra o Congreso, y nos vimos inclusive lideranzas americanas, lideranzas oficiales norteamericanas distribuyendo marmitas entre los manifestantes, es decir, que ahí hubo un apoyo muy claro da direita internacional. Possivelmente também tenha tido alguma migração croata da Croácia para apoiar esses movimentos de extrema direita. Eu não tenho certeza disso, estou simplesmente especulando aqui com você. Mas isso, eu imagino, pelas palavras ditas, até poderia ser uma justificativa, eu não sei. Mas possivelmente aí não tenha piedade com relação às lideranças de extrema direita e os oficiais militares de extrema direita, inclusive uma brigada com estandartes nazistas, aí eu acho que não vai ter piedade. Essa é a minha impressão. Mas o grande erro aqui, de um artigo que estava lendo, que eu concordo bastante, é a falta de empatia estratégica. É decir, não se colocar no lugar de Putin para imaginar qual é a reação que pode ter. Isso é básico em qualquer jogo de xadrez. É decir, você pensar qual vai ser a reação do oponente.
¿Qué imaginaron que iba a hacer Putin? ¿Que iba a deixar a instalación de armamento nuclear en Ucrania? No, entonces eso es una provocación. Y esa provocación es para aumentar la tensión nuclear, insisto, para aumentar el nivel de mercado para o complexo industrial militar. Professor, você mencionou essa questão de uma certa proximidade, né, das autoridades norte-americanas, europeias, com o apoio, né, ao golpe que teve em 2014, que vamos lembrar que, na verdade, o que está acontecendo agora é uma consequência de toda essa crise que se instaurou com os protestos da Euromaidan, que a Michele mencionou em 2014, que acabaram no golpe de Estado, e aí começou a guerra civil no leste da Ucrânia, e até falando sobre a questão de mortes civis, né, devemos lembrar que há uma crise humanitária e mortes civis e militares ao longo desses todos os 8 anos, né, são com o cessar-fogo oscilando, com violações de cessar-fogo, com os acordos de Minsk, que agora o Putin, inclusive, já mencionou que eles caíram por terra, porque reconheceu as repúblicas separatistas, né? Então, lembrando que os acordos de Minsk eles previam uma certa autonomia a essas repúblicas. Se reconheceu, não tem uma autonomia maior que reconhecer como repúblicas soberanas e com independência. Eu queria lembrar que, justamente, autoridades, né, o secretário de Estado na época, em 2014, John Kerry, a Victoria Nuland, eles se reuniram com representantes de grupos que têm esclarecidas raízes com o neonazismo, né, que são o Svoboda, o Partido Svoboda, e o setor de direita, o Pravo Sector, que são grupos de extrema-direita na Ucrânia que assumiram, após o golpe, ministérios de alto escalão, né? Um chegou a ser vice-primeiro-ministro, um ocupou o Ministério da Defesa, um cargo grande. Então, houve essa presença de extrema-direita dentro do governo. Inclusive, agora acabou de sair uma declaração do chanceler russo Sergei Lavrov, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Ele disse que o objetivo da operação militar, lembrando, né, que o presidente Vladimir Putin anunciou que são 2 objetivos, que a gente já mencionou: a desmilitarização da Ucrânia e a desnazificação. E ele falou que o objetivo dessa ocupação militar seria fazer com que o governo fantoche de Kiev, ele usou esse termo, deveria pagar pelos seus crimes. Ou seja, volta aquela questão de em que medida que há essa presença hoje, né, de uma extrema-direita, e que medida que a Rússia está se utilizando dessa retórica para justificar uma operação militar condenada pelo Ocidente, digamos assim, né? Hoje, pelo menos, a CIA já manifestou apoio à operação militar da Rússia, para não dizer que é o mundo inteiro, a comunidade internacional como um todo, que está condenando. E aí eu queria já falar sobre o conflito hoje, com tudo isso que a gente está falando. Professor, o que você imagina que pode acontecer, né? Já que há um domínio evidente, né, militar da Rússia sobre a Ucrânia, mas a ocupação de uma cidade, esse seria o objetivo? Ou seria colocar forçar uma presidência, uma renúncia do presidente Zelensky e colocar um líder pró-russo? Como a gente pode imaginar o fim do conflito e o pós-conflito, né? Como é que vai se desenhar a situação na Ucrânia, né? Qual seria esse cenário pós terminando a operação militar russa? Bom, fazendo, digamos, um exercício empático de imaginação, porque em realidade a futurologia não nos corresponde, eu diria que, em primeiro lugar, o Rússia o que vai fazer é limpar as Forças Armadas, reestruturar o sistema de segurança ucraniano de maneira mais simpática com relação à Rússia. Esse é o primeiro passo. Mas como seria isso? Do ponto de vista militar, como seria russificar as Forças Armadas de um país? Se é isso que eu entendi. Não necessariamente russificar. Como eu falei, eu imagino, não tenho nenhuma informação, mas imagino eu teria feito isso se fosse o Putin. Eu teria contactado os setores das Forças Armadas ucranianas antes de iniciar o ataque. A tal ponto que não teve resistência. Não teve resistência. Não houve resistência no sentido bélico da palavra à entrada das tropas russas. Então, ele vai retomar com os militares que já tiveram treinamento em Rússia, obviamente,
cómo podría ser la reestructuración, cuáles serían las oficiales confiables a Rusia y todo eso, inclusive podrían ser até nacionalistas ucranianos, más que tenían una posición más, digamos, profesional, militar profesional. A partir de una reestructuración de las Fuerzas Armadas, se reestructuraría la policía. Una vez que tengo asegurado una policía que me permita conseguir, obviamente, el sistema de inteligencia, eso es inmediato. Sistema de inteligencia es inmediato. De inmediato, reestructurado el sistema de inteligencia. Ahí el sistema financiero ucraniano, para la circulación monetaria, poder pagar salarios y que la sociedad retorne lo más rápidamente posible a normalidades y con beneficios en una situación mejor a la que tenían antes. Ucrania siempre tuvo comercio, siempre tuvo financieramente y económicamente muy ligada, y energéticamente muy ligada a Rusia. Es decir, no fue un buen negocio, porque inclusive el gobierno anterior no era a favor de entrar en la Unión Europea, mas no en la OTAN, para no irritar a Rusia, con la cual pretendía mantener su economía abierta. Es decir, a Rusia lo que interesa de Ucrania es, desde el punto de seguridad, tener un ejército confiable en Ucrania, confiable a Rusia, y no instalación de misiles ni nucleares ni cualquier tipo de misil. Es decir, ningún P de la OTAN en Ucrania ni en Georgia, obviamente. Eso, y después mantener una ligación económica, financiera relativamente normal, como hace cualquier imperio. Como fuese Estados Unidos. ¿Sí? Imagina a un México decidir que Estados Unidos es su enemigo y pedir para Rusia algunas plataformas de artefactos nucleares para instalar en la frontera. Claro que no va a admitir. Pero no es eso que no va a admitir, porque eso es obvio. Simplemente la imprensa, toda la media, diría, mas es obvio que no puede permitir. Y aquí a media internacional tiene otra perspectiva, tiene otra percepción. Y eso es una modulación de percepción que se está gerando desde Walt Disney. Professor, até porque vale a gente lembrar também que, por mais que a OTAN tenha decidido não enviar tropas diretamente para a Ucrânia, mas a OTAN tem sim tropas em toda a região dos países que são membros da OTAN, né, ali do leste europeu, e que fazem fronteira com a Rússia, né, e já vinha deslocando aí cerca de 10 mil soldados, pelo menos, para essa região, somente nessas últimas semanas, nesses últimos meses, além de realizar exercícios militares, por exemplo, na Polônia, que é um país que faz fronteira com a Rússia e que historicamente tem uma posição bastante contrária, né, de bastante conflito em relação ao governo russo. Agora, você trouxe alguns aspectos que eu acho que a gente também talvez poderia aprofundar um pouquinho mais sobre qual que é o papel do presidente russo, do Vladimir Putin, nessa história toda, né? O Putin tenta ali nesse discurso dele talvez trazer novamente esses elementos do Ocidente contra o Oriente, de que a Rússia teria esse papel novamente de combater o nazismo, talvez tentando estabelecer algum tipo de paralelo com o que foi a Segunda Guerra Mundial, mas hoje em dia, e pensando também na figura política que é o Putin, faz sentido a gente estabelecer esse tipo de paralelo? A Rússia realmente seria a mesma Rússia lá do período da União Soviética, na Segunda Guerra? Os interesses da Rússia aí estão muito mais voltados realmente a combater o crescimento do nazismo na região? Ou o Putin tem outros interesses mais relacionados com, não sei, o interesse de manter a Rússia como uma grande potência econômica e militar na região? Qual que seria a sua opinião? Quem é o Putin nessa história? Olha, ontem ele fez um discurso criticando justamente o Partido Comunista desde suas origens. Ele tem uma formação, muito embora tenha sido da KGB, é decir, um oficial de alto rango da inteligência soviética e russa, é decir, ele é religioso e conservador em suas ideias. É um político bem conservador, diria, es decir, contra LGTB+, enfim, com a ideia de família, de religião, es decir, com bastante proximidade com o nosso presidente, es decir, uma figura bastante controversa. A questão dele é mais uma questão nacional que uma questão socialista, digamos. Es decir, Putin no es socialista, ni mucho menos, es decir,
Ele tem uma posição nacionalista que o aproxima perigosamente dos movimentos neonazistas. E o perigo é isso, é decir, esse encurralamento da Rússia neste momento pode levar a Rússia a procurar, ou melhor dito, a Putin, a procurar outros caminhos que seriam muito perversos para as relações internacionais no futuro. Há uma preocupação por manter-se, essa é a minha impressão também, por manter separados em dois tabuleiros o jogo que Estados Unidos faz com a China e o jogo que faz com a Rússia. Mas a partir dessa declaração que você mesmo mencionou, es decir, de declarar a OTAN declarar a Rússia e a China seus inimigos preferenciais, que en realidad, si você lembra, no 2000, no fin do século XX, Estados Unidos tinha como objetivo estratégico China. Inclusive, en el 2000 cayó un avión espión norteamericano en una isla chinesa y el Congreso estaba discutindo justamente a mudança de frente estratégico para Pacífico e abastecer financeiramente os estaleiros da costa pacífica. Aí caíram em lo que eu chamei de sonambulismo estratégico, 10 anos, uma década de sonambulismo estratégico atrás dos terroristas. Quando se invadiram países com o beneplácito dessa comunidade internacional que agora está justamente preocupada com a situação do povo ucraniano, justamente preocupada. O que a mim me estarrece é a falta de preocupação com outros povos de outras culturas. Isso que me estarrece. Bom, mas quero dizer, o que estão conseguindo é juntar a China com a Rússia. Se está dizendo que o que conseguiu Putin é juntar a Estados Unidos com a União Europeia, com a OTAN, e de fato a OTAN tem... podría decir lo mismo que decía aquel presidente mexicano que no lembro, decir, tan perto de los Estados Unidos y tan longe de Dios, ¿no? Europa está en esa situación, es decir, no consigue garantizar por sus propios medios una defensa eficiente y eficaz de Europa, mas ya no aguantan más los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos arrastró a Europa a varias guerras, mismo en este século, indesejadas por Europa. En cada una de esas guerras fracturó a política europea, porque algunos entraban, otros no querían entrar, al final tenían que entrar. Bueno, con los desastres que hicieron, veja a Libia con Gaddafi, ningún liberiano fugía de Libia para Europa. Esa migración fue producto do ejercicio de la OTAN, porque Francia precisaba vender sus aviones que eran carísimos y que no conseguía vender para ninguém. Las cosas son tan frías que son repugnantes. Es decir, nos preocupan a vida dos povos, mas realmente a indústria de armamento e a indústria farmacêutica são dois cânceres da humanidade. Importantíssimo que você traga essa visão mais ampla também, né, dos movimentos geopolíticos que estão por detrás dessa tensão que agora está localizada ali na fronteira entre Rússia e Ucrânia. Mas, inclusive, no debate que a gente realizou ontem, a gente comentava um pouco sobre isso, né? De como essa região, de alguma maneira, ou ela foi armada pela OTAN, ou ela, de alguma forma, está sendo expandida pelos aliados da Rússia, mas que as duas fronteiras, digamos, mais perigosas seria justamente a região da Rússia com a Ucrânia e, do outro lado, a região do Mar do Sul da China, né? Que aí tem toda a relação com esse conflito com Taiwan, né? As tentativas da OTAN de se aproximar de Taiwan e de armar Taiwan, justamente atacando esses dois inimigos centrais da OTAN, que a gente já mencionou, que seria a Rússia e a China. Mas, professor, isso me deu pé para uma pergunta do nosso público, que eu acho que ela encaixa perfeitamente nesse momento aqui do nosso debate, que é o seguinte: a Luca Pellari falou o seguinte para nós, perguntou aqui: o presidente Lula fez uma fala apontando para a necessidade da multipolaridade. Esse conflito pode trazer isso? E qual o papel de um eventual governo do Lula neste processo? Lembrando que, justamente, né, tanto Rússia como China vêm reiterando nas suas participações em sessões da Assembleia Geral da ONU a defesa de uma diplomacia da multipolaridade, né, de que aquele mundo com dois polos do período que existia a União Soviética não existe, e o mundo unipolar, né, com a superpotência Estados Unidos, também já não deveria existir, mas a gente deveria trabalhar por uma multipolaridade. Então, deixo aí com essa pergunta
Da Lu Capelari. Lu, muito obrigada, professor. Qual que seria o papel do Lula? E é isso, a gente pode avançar para uma diplomacia da multipolaridade depois desse conflito? Eu acho que sim, eu sinceramente estou vendo uma decadência de uma potência e a ocupação dos espaços internacionais por umas novas potências. O que eu achei muito interessante foi a declaração de Rússia e China, junto com as Olimpíadas, onde apresentam um mundo multipolar justamente contra essa unipolaridade, ou essa bipolaridade, essa bilateralidade, melhor dito, que propõe Estados Unidos en sus relacionamientos internacionales. Es decir, un mundo nuevo de operación económico, donde se podría pensar tal vez en bajar las armas un poco, porque está en un nivel exagerado de producción de armamentos. Es decir, estamos viendo, 11, según a Deutsche Welle, estamos viendo 11 pessoas de fome por minuto no mundo. 11 pessoas dan 5.700.000 mortos por ano. Eso es un holocausto anual, un holocausto. Y se está gastando en armamentos para defender que as pessoas possam morrer de fome livremente. Eso es un paradoxo de este mundo. Eles están propondo realmente o retorno a una multipolaridad que es más o menos el ejercicio de la política externa dos gobiernos de Lula, los gobiernos do PT en general, es decir, particularmente da máxima do embaixador Amorim, do chanceler Amorim, es decir, una diplomacia altiva y activa. Y de facto, o Brasil, saudade de aquel Brasil, un Brasil que estaba en todos los foros internacionales de manera activa, tomando decisiones. Algunos podrían criticar, mas estaba presente, era reconocido, era o homem de Obama o Lula, es decir, teve un destaque Brasil que nunca antes teve. Eu acho que este es un momento, sinceramente, en que ese juego de las grandes camadas, las profundas camadas de seguridad internacional están en movimiento, es decir, donde hay una mudanza o una alteridad hegemónica internacionales, por un lado Rusia y China y por otro lado los Estados Unidos, lo cual Brasil debería voltar a tener una cooperación estratégica, una cooperación, no solo, sí, estratégica regional de América del Sur, y procurar con toda América del Sur una posición internacional de una neutralidad o un no alineamiento pragmático. No alineamiento. Esto no significa que Brasil tenga que abrazar a China o a Rusia. Significa que no precisa abrazar a ninguém. Aprovechar esa fricción internacional para pensar en los propios intereses. ¿Cuál es el principal enemigo de eso? Las élites brasileñas. No solo brasileñas, las élites de América del Sur. Académicas, industriales, financieras, militares, que son o elo principal da dependencia de América del Sur a los designios de outras potências. Eu queria mencionar aqui nas notícias que saíram agora, bem nesse exato momento, que a gente mencionou que hoje de manhã do porta-voz do Kremlin avisando que o presidente Putin havia se manifestado uma disposição de enviar uma delegação russa para negociar com uma delegação ucraniana. Não ficou claro se seria para a Ucrânia ou se seria em Minsk, na Bielorrússia, um território neutro, mas, ao mesmo tempo, agora a porta-voz da chanceler anunciou que Moscou recebeu o documento de Kiev de rompimento das relações diplomáticas da Ucrânia com a Rússia, que foi anunciado por Kiev ontem, né? Então, ao mesmo tempo que Moscou mencionou uma possibilidade de diálogo, apesar de haver uma incursão militar intensiva ainda, a janela de negociação parece estreita porque Kiev rompeu relações diplomáticas com Moscou. Ao mesmo tempo, a União Europeia anunciou que chegou em acordo para aplicar sanções diretas contra o chanceler russo Sergei Lavrov e o presidente Vladimir Putin. Não foi detalhado ainda que tipo de sanções são essas, mas são sanções anunciadas particulares, como se chama, para não setores petrolíferos, né, como já foi anunciado, mas direcionadas ao presidente e ao chanceler russo Sergei Lavrov. É isso que temos de notícia que saiu agora.
Bom, Serguei, professor, eu acho que o debate está muito gostoso, mas a gente já vai começando já encerrar, ele está muito interessante, está muito cheio de muitos detalhes e acho que ainda tem muita água para rolar durante o dia, mas acho que a gente já vai encerrando a nossa live, o nosso debate, lembrando para quem está desconectando agora ou que está acompanhando aqui a cobertura do Brasil de Fato, nós vamos continuar cobrindo esse assunto. Nós temos uma página especial, inclusive, para cobrir o conflito Rússia e Ucrânia. Vocês podem acessar lá e ver notícias de último minuto e também notícias de análise, né? Com bastante informação, inclusive de pessoas que estão lá em loco. Lembrando, esse debate aqui era sobre justamente a operação especial militar da Rússia na Ucrânia, que em 24 horas já conseguiu atingir mais de 80 objetivos militares na Ucrânia, entre eles bases militares, aeroportos, inclusive bases navais. Até agora se reportam cerca de 130 pessoas falecidas. Segundo a Acnur, a Agência de Refugiados da ONU, são cerca de 100 mil refugiados em toda a Ucrânia. E, como a gente acaba de confirmar, já existe disposição do governo ucraniano e do governo russo em sentar para dialogar. Então, vamos esperar o que pode acontecer nessas próximas horas. Nós vamos seguir atentos, cobrindo a informação e voltando aqui para conversar com vocês sempre que for necessário. Professor, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua análise. Até a próxima. Muito obrigada, Serguei, também. E lembrando que todo mundo continue de olho na nossa cobertura, continue ligados com o Brasil de Fato. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Michele. Obrigado, professor. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.